Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 10, ele terminou de dar aquelas instruções sobre o comportamento que os cristãos devem ter. E ele disse, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento ou enfeite da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então todas essas instruções são para que nós sejamos um glacê do bolo, por assim dizer, que torne a doutrina de nosso Deus, de Deus nosso Salvador, atraente, bela, não é? Porque não faria sentido a gente trazer essa doutrina de Deus nosso Salvador envolvida em sujeiras, em corrupções, em más práticas. Então é importante pensar nisso tudo que ele falou antes, para chegar nessa conclusão aqui do capítulo 2 de Tito, segundo versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado. O que é a graça de Deus que se manifestou? Cristo. Cristo é essa graça de Deus que se manifestou ao mundo no tempo apropriado. E o que ela fez? Trazendo salvação a todos os homens. Então quer dizer que todos os homens serão salvos? Não. Não, isso mostra que a graça de Deus comporta salvar todos os homens. Ela é grande o suficiente e plena o suficiente para que caiba nela todos os homens. É como quando você vai contratar uma excursão, então você procura um ônibus que todos possam entrar no ônibus e viajar juntos. Agora, se alguns faltarem, você não tem culpa. O ônibus tinha poltrona para todos. E assim é a graça de Deus, e assim é a salvação que Deus oferece agora pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ela cabe todos, mas nem todos serão salvos. Eu sempre gosto daquele exemplo que eu volta e meia, ou dois, vocês já devem ter escutado, né? De um caso que até aconteceu, acho que na Colômbia, de alguns cidadãos, alguns civis que foram sequestrados por uma Farc ou um grupo terrorista e ficaram lá na floresta. Aí pediram resgate. Aí o governo decidiu pagar o resgate por aquele grupo de pessoas. E quando chegaram lá os helicópteros para levar o dinheiro e trazer as pessoas, o que aconteceu? Fizeram a contagem e estava faltando uma moça. Aí perguntaram o que aconteceu com essa moça, que nós pagamos resgate por todos, não é? Ela se apaixonou por um dos terroristas e quer morar na selva agora com ele. Então, o resgate estava pago, o helicóptero estava ali para levá-la também, mas ela não quis ir. E assim é a salvação. Cristo veio para morrer por todos, mas ele salva alguns. Alguns apenas os que creem. Então, essa graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ela agora faz algo que a lei não conseguia fazer, que é o versículo 12. O que a lei não conseguia fazer? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. A lei não era capaz de ensinar, a lei era capaz de mandar, de ordenar. Eu me lembrei de um caso que aconteceu na Itália. Teve uma reportagem na TV e aí entrevistaram o empregado mais velho da companhia ferroviária. Ele estava se aposentando e ele era o mais velhinho lá da companhia ferroviária. Então perguntaram o que ele fez naqueles 40, 50 anos, sei lá, que ele trabalhou na ferrovia. Ele falou, olha, eu quando cheguei aqui, me explicaram que era para eu bater um martelo de ferro na roda dos trens e dos vagões quando eles paravam na estação. Eu acho que quem já viajou de trem viu isso já, de um funcionário passar ao lado do vagão, dando uma pancada com um martelo na roda dos trens, e vai passando e dando a pancada.
Isso eles fazem para ver se não tem uma roda trincada. Pelo menos faziam, não sei se hoje a tecnologia não exige mais isso. Mas faziam isso porque o som dá para ver. Opa, deu um queque aqui na hora que bateu o som está diferente, então a roda pode estar trincada. Pode acontecer um acidente. Então eles faziam isso nos trens, pelo menos naquela época. E aí perguntaram para ele, então o que você fazia? Aí eu batia, o trem parava na estação, eu batia nas rodas com o martelo. E por que você fazia isso? Ele falou, eu não sei, quando eu entrei aqui mandaram bater. O velhinho ficou 40 anos, sei lá quanto, dando martelada nas rodas do trem e nunca explicaram para ele a razão daquilo. Então a lei, ela era a mesma coisa, a lei mandava você dar a martelada, mas você nem sabia por que estava martelando. Porque a lei não era capaz de ensinar, ela era capaz apenas de obrigar. Mas agora a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. Então é uma coisa, um status totalmente superior, mais elevado do que apenas mandar. Nós não somos mandados a fazer ou não fazer coisas. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Hoje mesmo um me perguntou se ele podia sair de casa porque está tendo uma festa na cidadezinha lá que ele mora, e é uma festa religiosa. E ele perguntou se podia sair de casa para ver o movimento na rua, porque ele tem depressão e ele fica preso em casa o dia inteiro, e ele fica mais animado quando ele vê movimento de gente na rua, mas queria saber se com isso ele não estaria participando da idolatria dessa festa religiosa. Eu falei, cara, vai lá, vai se distrair, vai se divertir aí um pouco, distrai um pouco a cabeça, né? Tem nada a ver. Então a lei é assim, pode e não pode. Todos os dias me chegam, Mário, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer, não posso fazer, porque isso é lei. E é isso que aprendem nas igrejas. As pessoas aprendem lei. Agora, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então, o crente, ele renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. O que são concupiscências mundanas? Desejos mundanos. Então, não é simplesmente dizer que, poxa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, analisa, isso é mundano? Isso é apropriado para um santo de Deus? O Senhor, quando estava na terra, faria algo assim? Ou participaria de alguma coisa assim? Não, então renuncie. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Poxa, o próprio Pai Nosso, né, que é a oração que o Senhor Jesus ensinou ali no Evangelho, e ela tinha a ver, efetivamente, com a lei ainda, né? Porque ali quando fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores, os nossos devedores, ela estava dentro da ideia de causa e efeito da lei, ou seja, eu devo perdoar para ser perdoado, mas aí quando a gente entra já na doutrina dos apóstolos, nós aprendemos que nós perdoamos porque fomos perdoados. Mas voltando então à letra do Pai Nosso, tem um versículo que ele fala assim, livrai-nos das tentações. O que são tentações? São os apelos que chegam até nós. Sempre lembrando que, por exemplo, no milênio, não haverá tentações. Já pensou? Os que viverem no milênio, Satanás estará preso, então não haverá mais tentações externas. Porque a pessoa não vai ter apelos externos para ela, Satanás tentando a pessoa. Então, é por isso que é importante lembrar que hoje nós vivemos num mundo que o tempo inteiro nós somos tentados. Mas a tentação, ela só se torna pecado, como fala lá em 2 Pedro, ele fala, assim sabe o Senhor livrar, 2 Pedro 2,9, livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas a passagem que eu estava pensando é em Tiago, capítulo 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado,
e a tentação é uma prova, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Isso não tem a ver com salvação. A coroa da vida é uma recompensa, não é exatamente a salvação. Mas é o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. E no versículo 13 de Tiago 1, ele fala: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência. Está vendo? É a mesma concupiscência que fala lá em Tito. Pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então lá nós temos no nosso ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, as concupiscências, o que é concupiscência? É um desejo ardente por alguma coisa. É um desejo ardente por alguma coisa. E se eu tenho esse desejo ardente por alguma coisa que é mundano, eu devo me vigiar, eu devo pular fora, escapar, sair de perto, não é? Tem lá um versículo até em 1º Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que é um processo. Primeiro ele anda, depois ele para, depois ele assenta. Então toda concupiscência e toda tentação que nós passamos, ela tem um processo assim também. Ela vem para nós, primeiro nós andamos em frente a ela, depois nós paramos e depois nós sentamos. Não é? Quantas vezes você viu acontecer alguma coisa numa praça, você estava andando na praça, de repente você viu lá qualquer confusão ou qualquer coisa que estão fazendo lá, o cara vendendo óleo de baleia para curar reumatismo, sei lá, tinha muito disso na Praça da Sé. Quando eu trabalhava em São Paulo, eu morava em São Paulo, tinha muito disso. E ficava aquela roda de gente vendo, o cara vendendo lá o óleo de cobra da Amazônia e tal. Então, primeiro você está andando, aí você para. Aí se tem um banco, você senta. Você senta. É como quando a pessoa vende essas coisas na rua, eles são instruídos a colocar na sua mão aquilo que ele está vendendo. Testemunho de Jeová é assim, ele vem no seu portão e ele blá, 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 e ele com um livro na mão, uma revista na mão, e empurrando para você, querendo que você pegue. A hora que você pega, ele põe as mãos para trás, que é para você não ter o desejo de devolver aquilo. Isso é uma tática pobre de venda, né? Porque a pessoa já agora está com ela, e já é mais fácil agora ela acabar comprando. Então, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, veja que não é só coisa, vamos dizer assim, imoral, ou ilegal, ou que engorda, como tinha a música do Roberto Carlos, né? Imoral, ilegal e que engorda, acho que era isso que ele falava. Não é só esse tipo de coisa. Qualquer coisa que seja mundano o suficiente para tirar os meus olhos do Senhor, para abalar minha fé, para abalar minha confiança. Hoje um me perguntou: Mário, vai ter ciclone em São Paulo, no estado de São Paulo? Eu falei: amigo, sempre teve essas coisas. Por que ele está perguntando isso? Porque eu acredito que porque teve um ciclone no Rio Grande do Sul, já tem carinha fazendo vídeo aterrorizante, que o mundo está acabando, que vai ter ciclone em todo lugar, e agora você tem que se preparar e morar numa caverna, juntar alimentos, porque está cheio de carinha fazendo essas bobagens. Eles ficam olhando no noticiário, deixa eu ver o que eu posso usar aqui para causar terrorismo psicológico nas pessoas. E aí vai. Aí muita gente cai nessa. E o cristão jamais deveria ter medo dessas coisas, porque ele tá na mão do Senhor.
Ele está na mão do Senhor. E vivamos neste presente século, versículo 12, sóbria e justa e piamente. Sobriedade é uma pessoa que não está embriagada, é uma pessoa que está no controle das suas faculdades mentais, isso é uma pessoa sóbria, ela não estoura quando acontece alguma coisa, começa a gritar e começa a dar pancada para todo lado, não, ela para, pensa, analisa bem a situação, não se altera, não é? Maneira sóbria, justa, e devemos procurar sempre andar de maneira justa, porque eu já vi irmãos que causaram injustiças, né? Um irmão foi colocado fora de comunhão porque ele comprou um carro no exterior. Isso, ele está morando no exterior, um brasileiro morando no exterior. Ele comprou um carro, mas ele não poderia ter o carro no nome dele lá ainda porque ele está ilegal no país. Então ele forjou um documento, procurou um falsificador para falsificar um documento para o carro, aí foi posto fora de comunhão. Porque isso não é viver no presente século de maneira sóbria, justa e piamente. Isso é viver como a bandidagem vive. Então o cristão ele tem que ser diferente, porque nós vimos nesse mesmo capítulo de Tito, fala que o Senhor comprou um povo. É mais para frente que vai falar, no versículo 14. No versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. O que é nos remir? Nos comprar de volta. Ele pagou um preço para nos resgatar, como quando uma pessoa compra um escravo para soltar o escravo. Ela paga um preço para soltar o escravo. Então, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então é um povo diferente, não é um povo normal, é um povo extraterreno. É um povo alienígena. Você já viu algum alienígena? Vocês nunca viram alienígena? Não? Estão olhando para um aqui, olha. Eu sou alienígena. Eu não sou desse mundo. Eu sou uma pessoa que está aqui de passagem. Meu disco voador quebrou ali na esquina. Estou aqui esperando agora que o meu senhor, o meu comandante, venha me buscar para levar embora para o céu, o lugar que é meu lugar. Então eu sou alienígena, e todo crente em Cristo é um alienígena. É um povo especial que não pertence a esta terra, a este mundo. Então ele deve aprender com a graça, né? Porque a graça nos ensina a viver de maneira piedosa, justa, sóbria e etc. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.